Boa, rapaziada, com algum barulhinho de fundo a gente vai começar mais um vídeo aí. Se tiver ruim, me desculpe, é porque a gente está fazendo algumas coisas aqui referente até a decoração do espaço. Então, se você escutar algum barulhinho de fundo, saiba que eu vou estar falando um pouquinho mais alto para tentar cobrir esses barulhos, beleza? Antes da gente falar do Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, e parabéns ao Cuca, um sujeito que eu gosto muito, vocês sabem disso. Vamos primeiro para o time da temporada da Conmebol, e que eu concordo, eu acho que é esse time mesmo. Eu acho que talvez eu não trocaria nada aqui não. E falando dos palmeirenses, né, em específico, eu acho que faz muito sentido Rony, Rafael Veiga, o próprio Dudu e Gustavo Gomes. Eu acho que é bem justo. Acho que ao Dudu se discute até um Scarpa, não sei o que vocês acham. Não vem exatamente assim uma memória certinha do que foi todos os jogadores do Palmeiras na Libertadores, porque a gente confunde muito a performance da temporada a performance da Libertadores, né? Mas o Scarpa merecia talvez estar aqui no lugar do Dudu. Não sei se vocês concordam com isso. Comenta aqui embaixo, tá? Pessoal, a gente teve live hoje no Não Importa o Que Digam. Bem provável que a gente tenha outra, então vai lá no canal e já deixa ativo o sininho das notificações para você ajudar no crescimento, inclusive, do canal. Mas falar o quê? Do Cuca, campeão, né? Atlético Mineiro, bicampeão brasileiro desse campeonato que a gente coleciona 10 aí. O Atlético Mineiro foi merecedor e só me dá mais certeza de que será também um dos protagonistas do futebol brasileiro nas próximas temporadas, por toda a estrutura que está montando, não só de elenco, mas a questão do estádio, patrocínio forte, é um modelo de patrocínio diferente do que a gente vê no Palmeiras, mas ainda assim, perto do que a gente tem no futebol brasileiro, é um modelo agressivo. Então eu imagino que o Atlético naturalmente pode ter algum assédio do mercado e sair alguns jogadores, e pode também estar chegando outros jogadores ao Atlético Mineiro, que se posicionou de maneira agressiva e logo que se posicionou já chegou no título brasileiro praticamente, né? Essa estrutura do Atlético ela vem desde a temporada passada, que já mostrava uma evolução, e chega agora mais uma vez o Cuca, talvez dos treinadores brasileiros, porque toda hora fala do Renato, fala do próprio Tite. O Cuca levou o Atlético para 2 Libertadores aí, uma para o título e essa próximo disso, porque parou pelo Palmeiras e podia também ter ganho do Flamengo em uma final. Mais uma vez o Cuca leva um time recém-formado, assim como foi o Palmeiras de 2016, a um título nacional. O Cuca já tinha levado o Santos também para a final de Libertadores, então assim, não dá para ficar falando também que é coincidência. Levou o Santos, fez um bom campeonato com o Atlético, tanto na Libertadores, eliminar Boca e River não é fácil. Chegou, foi eliminado pelo Palmeiras, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Brasileiro pelo Palmeiras. Eu acho que não dá para falar que o Cuca não é um dos principais treinadores brasileiros, porque ele é um dos principais treinadores brasileiros, né? O Palmeiras tem Abel Ferreira, o Palmeiras teve o Cuca, o Flamengo não tem técnico nesse momento, a gente não sabe como que o Flamengo vai trabalhar a sua pré-temporada e início da próxima temporada. Eu creio que esse título para o Palmeiras coloca o Palmeiras, coloca também o ânimo do Atlético, que ganhou o Nacional, e o Flamengo, que acabou não levando nada de expressão. O Palmeiras e o Atlético neste momento saltam na frente de Flamengo, tá? Palmeiras pela Libertadores, Atlético por toda a temporada e também pelo Campeonato Brasileiro, e também pelo que fez na Libertadores, e por ter um time ofensivo, por ter um time agressivo. O Palmeiras tem uma situação de estabilidade tática, né? O Palmeiras é um time chato de se jogar contra, porque muitas vezes a gente fala assim, o jogo do Palmeiras não desenvolve, mas o jogo dos adversários desenvolve contra o Palmeiras. Então é legal a gente fazer também esse exercício de reflexão. Mas esse vídeo é só para ver a sua opinião a respeito do título do Atlético, se você concorda que Atlético e Palmeiras vão entrar novamente com protagonismo na próxima temporada. Eu acho que ele é um protagonismo muito sério mesmo, porque se começa sempre campeonatos brasileiros e não se determina muito quem é os favoritos, e eu continuo achando que é o Palmeiras. O Atlético tem a questão aí do Flamengo, que a gente vai ter que ver o quanto esse golpe duro da Libertadores vai afetar os caras.
e quanto não vai ter um outro time que também vai investir. Me parece que em termos de novidade, quem também apresentou algo foi o próprio Corinthians, mas não se vê uma força de elenco no Corinthians que se tem nas outras 3 equipes que eu citei, que é o Palmeiras, o Flamengo e o próprio Atlético Mineiro. Eu acho que o Corinthians é uma dessas que corre por trás, por fora, né? Sei lá, Internacional a gente pode colocar também. E eu não vejo outra que chega ali, apesar de ter o Red Bull, aí a temporada que fez Fortaleza. Eu não consigo ver essas equipes, nem o Atlético Paranaense, como equipes protagonistas, tá? Principalmente para Campeonato Brasileiro por um todo e, claro, que falando de Taça Libertadores da América. Lembrando que tem essas participações dos brasileiros aí que pode ser participação recorde, mas mesmo assim, outra coisa que também coloca o Palmeiras, que foi para mim uma das Libertadores mais difíceis da história, no sentido das equipes que estavam ali nas 2 chaves, né? A chave do Flamengo um pouco mais fácil, mas o lado do Palmeiras estava num campeonato à parte. Então, quem fosse campeão desse lado, seja Palmeiras, Atlético, São Paulo, o próprio River Plate, o Boca Juniors, qualquer campeão deste lado aqui seria um baita campeão, porque esse lado aqui não se tinha facilidade. O lado do Flamengo já era um lado mais fácil e que o Flamengo não teve tanto trabalho assim para chegar na final, como também na última temporada ganhou um Campeonato Brasileiro porque foi entregue muito mais do que merecimento de campeão mesmo. Claro que fez as pontuações para ser campeão, mas você pode pegar as pontuações de Palmeiras até quando ele também não ganhou o Brasileiro, que isso foi em 2019 e 2017, mesmo assim o Palmeiras ele ainda também fez uma pontuação expressiva. Esse ano deixou um pouquinho a desejar no quesito de pontuação, mas ainda assim eu vejo o Palmeiras muito consistente, né, no Campeonato Brasileiro. Palmeiras que fez um começo de Campeonato Brasileiro muito bom e depois teve jogos que ali o Palmeiras acabou derrapando, tropeçando. Mas o título do Atlético Mineiro, tem muito flamenguista que fica falando de injustiça, de roubo, e eu acho que foi justo. Eu acho que o Atlético merece sim os parabéns, e o Cuca principalmente, que quando não é com o nosso time parece que sempre tem ajuda, sempre tem uma situação externa. Eu não vejo por esse lado. Eu acho que o Atlético sim mereceu e só engrandeceu ainda mais o que foi o título do Palmeiras na Libertadores. Não foi fácil eliminar o Atlético Mineiro fez 2 bons jogos, o primeiro principalmente, e só engrandeceu ainda mais a conquista do Palmeiras. E essas 2 equipes eu tenho certeza que vem forte para a próxima temporada. E o Flamengo, por enquanto, eu vejo com uma grande incógnita. Vem forte, mas a gente tem que ver qual que é o tamanho da reformulação que vai ter o Flamengo, porque ele tem um goleiro questionável hoje, de idade e de performance, um lateral esquerdo com 37 anos, um Davi Luiz que a gente não sabe se está inteiro. Se a gente pegar meio campo, o Everton Ribeiro não joga mais, e o Arrascaeta vai ser sempre esse cara para dar retorno técnico. Se pagou e não vai ter nenhum retorno, o mesmo se emprega a Gabigol, a Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo tem uma condição menos clara do que vai ser o planejamento se comparado ao Palmeiras e Atlético. Esse elenco do Atlético ainda pode mais um ano vir forte na Libertadores. O Palmeiras, eu acredito que vai ter muita novidade, que o torcedor vai entender que o Palmeiras pode ficar ainda mais forte do que ele já é. Flamengo vem forte, mas com um ponto de interrogação, um ponto de incógnita. E não vale noticiazinha que estão plantando, viu, flamenguista? Aqui a gente leva a sério a partir do momento que concretiza, né? Você estar supostamente negociando com Carvalhal, com o Jorge Jesus ou com Galhardo é muito diferente do que ter esse treinador fechado com vocês nesse momento. Então, calma lá, mas a gente atualiza isso tudo lá no Não Importa o Que Digam. Se inscreve aqui embaixo no canal se não for inscrito, ativa também o sininho das notificações, deixa seu like se gostou do vídeo. Um avante palestra, parabéns ao Atlético Mineiro, abraço, e principalmente ao Cuca.